Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Na aula desta semana, nós vamos falar sobre contar e cantar histórias tradicionais. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre o canto Pansori. Pansori, né, que é um canto da Coreia do Sul. Ele é um tipo de canto, ele é bem tradicional na Coreia do Sul e ele se mistura com a linguagem do teatro, porque ele é tipo a pessoa que dança, que canta o Pansori, ele encena. Então ele vem ser uma apresentação teatral, tipo uma apresentação teatral mesmo, né? Vamos lá. Você vai conhecer agora um exemplo em que as tradições e história de um povo são transmitidos por meio de associação entre palavras, gestos, ritmos e melodias. É toda uma encenação mesmo, tá? É o que acontece com o Pansori, um tipo de canto narrativo da Coreia do Sul, no qual, como as outras manifestações artísticas orientais, o artista que realiza trabalha a música com a fala e com as movimentações corporais, que ajudam a caracterizar personagens e a expressar a dramaticidade da história. A dramaticidade, ele traz a linguagem teatral para esse canto, né? O nome desse canto vem da união de duas palavras coreanas, pan e sori. A primeira significa lugar com muita gente e a segunda, som. Então seria um som onde tem muita gente, né? Tradicionalmente, um único cantor ou cantora, denominado de sorikun, é sempre uma única palavra, uma única pessoa que representa, tá? Apresenta uma longa história no qual interpreta cantando, falando e gesticulando todos os personagens, tá? A apresentação de uma história inteira pode durar até 9 horas. Os Sorokun, em tempos antigos, visitavam os povoados da região, apresentando essas narrativas cantadas, que foram sendo passadas de geração em geração. Então, é uma cultura, né? Eles passam de geração em geração, sobretudo pela transmissão oral. Essa daqui é uma apresentação, né? A dançarina fazendo a representação do pansori, tá? Ela é uma surukun, que é quem apresenta. Há registro de 12 histórias antigas de pansori, das quais 5 ainda costumam ser cantadas. O sorikun geralmente explora timbres ásperos e roucos com a voz, além de sons mais agudos ou mais graves, de acordo com os personagens ou acontecimentos da história. Para dar ênfase a alguns gestos, ele também utiliza um leque. Além disso, é acompanhado por um percussionista, o gozu, que com um tambor ajuda a dar o ritmo à narrativa e o canto. As histórias cantadas abordam temas relacionados à vida cotidiana e a relações sociais, valores éticos, dramas amorosos, justiça social, igualdade entre os homens e mulheres ou abolição do sistema de classes, entre outros. Então, ele não é simplesmente um canto, ele traz um motivo, ele traz um valor, ele traz algo relacionado à vida cotidiana. Agora nós vamos ver um outro tipo de canto, tá? É o cantar para o sagrado. Vocês viram, falou-se bastante sobre o sagrado, né, nesse capítulo. Vamos continuar mais um pouco. Agora nós vamos falar sobre as músicas sagradas. Não necessariamente só religiosas, mas sagradas. Além de narrar histórias tradicionais, os cantos também podem fazer parte de diferentes ritos sagrados, celebrando e reverenciando a relação entre os fiéis e uma divindade em que creem. Então, o sagrado não é necessariamente a gente crer em um santo, né, da Igreja Católica. A gente crê em alguma divindade, seja ela qual for.
para a pessoa ela é sagrada. Conheça agora alguns exemplos de cantos ligados às matrizes cristãs e africanas, sobre os quais falamos anteriormente. Entre os cantos cristãos mais antigos dos quais há registro, destacam-se os cantos gregorianos. Acredito que vocês já ouviram falar ou já ouviram sobre os cantos gregorianos. Se não ouviram, vale a pena pesquisar sobre eles, tá? Eles eram cantados em igrejas católicas na Europa medieval e ainda são entoados em algumas igrejas atualmente. Suas letras louvam ao Deus cristão ou remetem passagens da Bíblia. O nome desses cantos está relacionado ao Papa Gregório Magno, por isso gregorianos, né? Que coletou e publicou grande parte deles, contribuindo para a preservação e ensino. Aqui são os monges entoando o canto gregoriano. Vocês podem ver, não há instrumentos musicais aqui. Eles cantam, mas sem instrumentos musicais. Esse canto gregoriano. O gênero musical mais antigo considerado como canto gregoriano é o cantachão, cantochão, tá? É o gênero musical mais antigo do canto gregoriano. Trata-se de cantos com letras em latim, inicialmente compostos por uma melodia e que não tinham acompanhamento instrumental, só vozes. Veja no exemplo abaixo a transcrição da letra de um cantochão. Benedicamos, Domino, deu graças. Abençoemos o Senhor, graças a Deus. Aqui em latim, aqui em português, né? Essa é a letra de um cantochão. Como você pôde perceber, a letra em latim é curta e reverencia o Deus cristão. Porém, a música não é tão curta quanto pode parecer, pois usam-se notas bem longas para as sílabas de cada palavra. Esse e outros cantos do tipo cantochão serviram de base para o desenvolvimento de outros tipos de músicas, cantadas em igrejas e mosteiros. A partir delas, os músicos desenvolveram outras melodias, mais graves ou mais agudas, para serem cantadas simultaneamente àquele canto que serviu de base. E assim foram criando novas formas musicais, inclusive mais parecidas com as músicas para as corais feitas atualmente. Então, as músicas entoadas pelos corais hoje, elas têm origem no canto gregoriano. Assim como os cantos cristãos, os cantos religiosos de origem africana também invocam e reverenciam entidades divinas, né? De origem africana, invocam e reverenciam entidades divinas. Esses cantos, em sua maioria transcritos oralmente, têm sido preservados e ensinados ao longo dos séculos e contribuem para manter vivas no Brasil as línguas dos povos africanos, faladas por pessoas que foram trazidas de cá para cá e escravizadas. Existem os cantos ligados aos cultos afro-brasileiros conhecidos como candomblé. Todo mundo já ouviu falar do candomblé, né? Nesses cultos há vários deuses, chamados de orixás, que são associados a diferentes elementos da natureza e aspectos materiais e imateriais. Olha aqui o material e imaterial de novo, da vida humana. Veja abaixo 2 breves exemplos de cantos orixás. Vamos ver então. Aqui nós temos, ó, não vou cantar porque eu não sei, né? No português seria Senhor da humanidade, nosso bom caçador. Nós o chamamos para aprender a caçar, filho do arco e flecha que mata a caça. No primeiro. No segundo, Senhora das águas doces, sem sal. Sois a velha mãe do rio. Ó mãe, Oxum, dona da coroa. Oxum,
é minha mãe. Aqui são os cantos, né, dos orixás, né? Eu li a tradução para vocês. Ambos os cantos estão em Iorubá, uma das línguas faladas pelos africanos que chegaram ao Brasil no período colonial. O Iorubá continua sendo falado e cantado em nosso país até hoje, ainda presente em inúmeros termos usados por comunidades afro-brasileiras e em seus cantos. Além de fazer parte da comunicação em momentos cotidianos, essas palavras em Iorubá são muitas vezes também são usadas para referir a conhecimentos específicos relacionados a plantas, artefatos, mitos, alimentos ou ritos. No continente africano, o Iorubá é falado hoje por parte da população de países como Nigéria, Benin e Serra Leoa. Aqui são os tambores, né? O toque dos atabaques do culto do candomblé. Aqui é um culto de candomblé, né? No continente africano, o Iorubá é falado hoje por parte da população da Nigéria, Benin e Serra Leoa. Além dos cantos, outro som também é fundamental na relação com as entidades imateriais desses ritos, o do atabaque. Podemos dizer que ele tem o papel de mediar a relação com a divindade, já que esses instrumentos, que com toques específicos para cada entidade, as convoca para rituais como os da imagem abaixo, na qual também observamos os 3 diferentes tipos de atabaque, rum, lê e rumpi, citados anteriormente. Vamos à atividade. Após a leitura e explicação do texto, eu quero que vocês façam um resumo contemplando as principais características desses 2 textos que eu li para vocês, que eu li e expliquei para vocês, tá? Façam com capricho, leiam com atenção e façam suas anotações. Bom trabalho e até a próxima aula.